pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga para trazer um unboxing muito especial. Hoje vamos fazer um unboxing do jogo Ritos Ancestrais, produção independente do nosso amigo Hugo Bustilho, lá do QG Bustilho. Ele que preparou essa cópia aqui para a gente estar demonstrando como são os componentes, como é a jogabilidade, tá gravando vídeos de gameplay. Então, um abraço lá pro Hugo Bustilho, do canal QG Bustilho. Se você não é inscrito, se inscreva. E vamos aí para o nosso unboxing. Então, vamos lá. Então, aqui, essa é a primeira... Acho que ele já tem um jogo, né? Infantil. Tem esse que é o Ritos Ancestrais, que é o segundo jogo que ele lançou entre o final do ano passado e esse ano. E ele ainda tem mais um jogo que a gente vai fazer unboxing em breve, que é o jogo mais infantil, que é o Jogando com Lovecraft. Então aqui nos Ritos Ancestrais, é um jogo Lovecraftiano, um card game, onde você vai fazer rituais ali para poder invocar certos seres, elementos e marcar pontos com isso. Além disso, todas as cartas dão poderes especiais, ele é bem temático, e a gente vai trazer tudo aí, demonstrar um pouquinho desse tema e mergulhar nesse universo Lovecraftiano do H.P. Lovecraft. Então vamos lá! Então aqui o manual bem simples de regras, tá? Logicamente essa produção aqui do manual, ela é feita aqui num papel comum, né? No papel sulfite. Tá? Mas as regras estão muito bem escritas, está muito bem detalhado, para não deixar dúvida, tá? Apesar do manual aqui ser feito em sulfite, o jogo foi todo produzido com uma qualidade muito boa, então a gente vai trazer aqui tudo isso aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui, ó, um marcador de primeiro jogador, feito em impressora 3D. Tem aqui o símbolo do Cthulhu, muito bonito. Dá para utilizar então também em outros jogos da linha Arkham Horror, no nosso Eldritch Horror, que a gente tem vídeo aqui no canal sempre. Então bem legal esse marcador, gostei bastante, hein, Hugo? Parabéns, cara, muito bonito. Aqui nós temos marcadores que são dos jogadores, né? Esses marcadores têm cores diferentes, pois esse jogo você pode jogar até 4 pessoas. Ele tem aqui as cabecinhas de polvo, indicando aqui as cores diferentes para cada jogador. Tá? Vou colocar aqui do lado. E aqui você tem os decks de cartas que a gente vai mostrar para vocês. Vou tirar essa caixinha de MDF aqui para mostrar para vocês. Então o primeiro deck que a gente tem aqui, ó, mostra a pontuação. Então aqueles marcadores ali vão aqui em cima. De acordo com a pontuação você vai avançando no jogo. E aqui o 21 é onde triga o jogo para o final da partida, tá? Quando o primeiro passar aqui pelo 21, se joga mais uma rodada ali de invocações, de pontuações para poder encerrar o jogo, tá? Então aqui esse marcador é o marcador de pontuação. Essas quatro cartas aqui são cartas dos tipos de ritos que você pode fazer, combinando os símbolos. Para quem já jogou o Elder Sign, que a gente joga os dados e de acordo com as carinhas ali, os símbolos que aparecem nos dados, você completa um objetivo de uma carta, aqui nos Ritos Ancestrais isso ocorre com os símbolos das cartas. Então ali todas as cartas têm símbolos na parte superior direita da carta, aqui do meu lado esquerdo, né? Vocês estão vendo? E esses símbolos, ao ser combinados, fazem aqui um tipo de invocação. Então, quando você invoca investigadores, ele te dá 2 pontos, são 4 símbolos diferentes. O cultista e o Deep One também, com 4 símbolos, também dão 2 pontos. Você invocando o Shoggoth, com esses 5 símbolos aqui, você faz 4 pontos. O Rastur e o Cthulhu, ao serem invocados, com 6 símbolos, você faz 6 pontos, tá? Então, quanto mais símbolos você conseguir agariar aqui, você consegue fazer uma invocação bem interessante.
Então vou deixar aqui esse marcador também e vamos ver. Na realidade você tem 3 decks diferentes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O deck de localidade, o deck de artefato e o deck de antigo. Tá? Então são 3 decks diferentes. Cada deck vai ter o seu símbolo, cada carta vai ter o seu símbolo em cima, uma ilustração bem bonita aí do que representa essa carta, e aqui um texto que ele é utilizado quando você baixa a carta na sua área de rito, né? Na sua área aqui de culto. Então, no final das contas, você durante a partida você tem 2 ações possíveis além de passar, que é fazer a combinação das cartas que você tem na mão e descartá-las para fazer o ritual, ou pegar uma das cartas que você tem na mão e baixar na sua área de jogo para poder então começar a utilizar esses poderes aqui. Então vou começar aqui pelas localidades. A Universidade de Miskatonic, use um símbolo desse aqui mais douradinho, né? Que é o símbolo da Universidade de Miskatonic. Quando eu utilizar esse símbolo, use um a menos para realizar um ritual de invocação. Então aqui, ó, a Universidade de Miskatonic, eu preciso utilizar um símbolo a menos da universidade, que é esse dourado, para realizar um ritual de investigação. Então se essa carta estiver aqui, ó, baixada, quando eu for fazer uma combinação, tanto para invocar investigador, cultista, Shogot ou Cthulhu, eu não preciso mais de todos os símbolos. No caso dos investigadores e do cultista, eu só preciso dos outros 3. E no caso do Cthulhu, eu preciso dos outros 5. Justamente porque essa carta está me dando ali, toda vez que eu for invocar qualquer uma dessas entidades, um símbolo a menos. Então dessa forma ela te dá um poder quando baixada aqui. Então a Universidade de Miskatonic você vai ter uma cópia com cada símbolo desses aqui, ó. A Universidade de Miskatonic, galera, que é aquela universidade onde tem a maioria dos artefatos, os estudos lá em Arkham sobre esse universo do horror cósmico, tá? Então ele faz bem jus a temática da universidade com o símbolo, pois o símbolo está diretamente ligado, o brasão, a esta cidade. A outra carta que nós temos aqui é a cidade de Dunwich. Quando ela é baixada aqui na sua área de culto, né, você ganha mais um após realizar um ritual de invocação do Cthulhu. Então vamos supor que eu tenho aqui essa carta baixada. Toda vez que eu juntar os 6 símbolos do Cthulhu, eu vou ganhar, em vez de 6 pontos, 7 pontos. Porque ela vai sempre me dar um ponto bônus por ter baixado o antigo. Então, assim como a Miskatonic, você tem uma para cada um, tá? Da cidade de Dunwich, tem aqui mais os símbolos em relação a ela. Você tem a Ordem Esotérica de Dagon, que tem o mesmo efeito da outra do Cthulhu, só que você ganha mais um também se você invocar um Deep One, tá? Então, se essa carta estiver baixada aqui no jogo, você, tanto o Deep One quanto o Cthulhu, ganham um ponto a mais de invocação. Então, é bem interessante. Também você tem aí vários símbolos relacionados com ela. Aqui você tem a cidade de Kingsport, onde você usa o símbolo de Cthulhu a menos para realizar um ritual de invocação do Cthulhu. Então, se tiver essa carta aqui, eu não preciso utilizar esse símbolo do Cthulhu. Eu só preciso usar um. Então, eu vou só precisar de 5 símbolos para baixar essa invocação aqui. Tá? Então, cidade de Kingsport, que é aquele porto, né, onde eles saem nas suas jornadas. A outra localidade aqui é a cidade de Hillier, que você também ganha mais um depois de invocar o Cthulhu. Então a cidade de Hillier está bem ligada ao ancião. Então deixa ele aqui. A cidade de Carcosa, você ganha mais um após realizar um ritual do Rei de Amarelo, o Rastur, tá? Então ela tem o mesmo efeito aqui de Hillier, só que em vez do Cthulhu é quando invoca o Rastur, porque Carcosa é a cidade que está relacionada aí ao ancião Rei de Amarelo. Então tá aqui. E o poder da cidade de Innsmouth, aquela cidade também portuária, no final do jogo, ganhe mais um para cada localidade baixada no seu culto. Então, dependendo de quantas localidades eu baixei aqui,
tá? Eu vou ganhar mais um lá no meu culto. Então essa carta é bem poderosa, hein, galera? Dá bastante ponto. Então bem interessante aí para fazer os combinhos. E a última localidade é a cidade de Arkham, que após realizar uma invocação, você pode baixar uma carta da sua mão para o seu culto, tá? Então, além da invocação que eu fizer, se sobrar carta na minha mão, eu ainda posso baixar na mesa. Então, eu faço duas jogadas em uma. Uma de invocação e uma também de baixar carta. Isso se ela já estiver na mesa, tá, galera? Então, esses são os poderes das localidades que você pode utilizar tanto dessa forma, para gerar ali um poder a mais, como utilizar os símbolos para as invocações. Muito legal, muito belas as imagens, tá? E os poderes totalmente relacionados com os anciões, com ali o servo, né? No caso do Deep One, pois são localidades que aparecem na literatura do H.P. Lovecraft, quando você lê os contos, por exemplo, o conto de The Witch, o conto O Chamado de Cthulhu, tá? Quando você vê o Dagon, então esses contos aí trazem esse universo baseado também nessas localidades, tá? Vou aqui pegar agora os artefatos. Eles também são utilizados da mesma maneira que as localidades. Eu posso, na minha vez, ou baixar uma carta na mesa para me dar um poder, ou utilizar os símbolos das cartas para fazer os rituais, as invocações. Então aqui, o primeiro artefato é o Livro do Rei Amarelo, que eu ganho mais um, obviamente, se eu fizer um ritual para invocar o Hastur, o Rei de Amarelo. Então, é um livro que você tem lá para fazer a invocação do Hastur. Aqui você tem um artefato, que é o símbolo amarelo, também está relacionado com o Hastur, então por isso eu uso um símbolo a menos do Hastur para invocá-lo se ele estiver na mesa, tá? Então olha só que interessante para você combater. Ó, por exemplo, se eu tiver essa carta do Cthulhu, que não serve para o Hastur baixada na mesa, mesmo assim, pelo poder dela, eu vou dar poder para o Rei Amarelo. Então, eu só vou precisar utilizar as outras cartas de invocação, por exemplo, essa e uma do Rei Amarelo a menos, né? Então, ó, eu precisaria de dois símbolos desse, eu preciso de um a menos. E com esse poder aqui, eu ganho 6 pontos, porque essa carta aqui está me dando esta condição, tá? Então, esse é o artefato. Deixa eu separar os iguais aqui. Agora, o próximo artefato aqui que a gente vai pegar é o livro de Eibon. Após realizar um ritual de invocação de um Deep One ou um cultista, retorne um Elder Sign da linha de compra, que vai ficar disponível ali, para sua mão. Então, mais uma vez, além das cartas que você compra na sua vez, que eu ainda não expliquei, né, as regras, você, ao fazer ali o ritual de invocação, você ainda ganha uma carta que estiver ali disponível. Então, é bem interessante esses combinhos, né? Essa maquininha de pontos que vai fazendo, esse motorzinho, pois ele vai te dando uma pontuação mais agregada, vai te dando mais poder, vai te dando mais ações inclusas, e dessa forma o seu jogo vai ficando mais interessante em relação ao dos outros jogadores. O próximo artefato aqui são os manuscritos pinacóticos, onde você usa um símbolo do fragmento pinacótico a menos para realizar um ritual de invocação de um Shogot. Tá? Então o Shogot aí que você precisa de um fragmento pinacótico, 2 fragmentos do Necronomicon, um Elder Sign e um da Universidade de Miskatonic. No caso, o vermelhinho, que é o pinacótico, você não precisa, só precisa dos outros 4. O próximo é o livro de Yod, que após realizar um ritual de invocação de um Deep One ou um cultista, eu retorno um símbolo aqui do Necronomicon, ali disponível na pilha de compra, para a minha mão, tá? Então, se eu baixar essa carta, eu ganho, sempre que eu fizer um ritual, um símbolo para a minha mão. Do Deep One, lógico, se eu baixar um Deep One ou um cultista, né? Fazer a invocação. O artefato Livro de Necronomicon,
esse aqui que vai te dar mais um ponto ao realizar um ritual de um investigador. Então, um investigador que só dá 2 pontos, se eu tiver essa carta baixada na mesa, tá? Ele vai me dar sempre 3 pontos. Então, ele amplifica ali o poder, que com poucos símbolos você já consegue, né, fazer a invocação do investigador. Ele é bem interessante para isso. E o último artefato é o ídolo antigo, a estatueta do Cthulhu, que no final do jogo eu ganho mais um para cada artefato baixado no culto. Então é uma carta de fim de jogo. Se ele estiver na mesa, eu vou contar quantos artefatos que estão aqui na minha área de culto para me dar mais um ponto. Então é bem interessante para ampliar a pontuação final e sair na frente. Então esses são os artefatos. E as últimas cartas que a gente tem são as cartas dos antigos. A carta do antigo, ele segue a mesma regra de juntar os símbolos e o poder embaixo. Então, a primeiro antigo aqui é o Grande Cthulhu, que após realizar uma invocação do Cthulhu, você pode escolher a pontuação de invocação ou destruir uma localidade do seu parceiro que está jogando ali, hein? Ou seja, tem um dedinho no olho, tem um take that ali para os seus amiguinhos. Então, em vez de você fazer 6 pontos, você destrói uma localidade que está ali disponível, que estaria dando ali um bônus para o seu amigo. É interessante? Depende muito do jogo, tá? Então, às vezes vale a pena fazer mais os 6 pontos, mas às vezes vale a pena também atrapalhar a vida do colega, pois você está tirando, afinal de contas, uma ação dele e um bônus por rodada. Aqui, o antigo Rastur, que após realizar uma invocação, você pode escolher a pontuação de invocação ou destruir um artefato. Então tem o mesmo poder que a do Cthulhu, só que em vez de destruir uma localidade, você destrói um artefato. Então, bem legal. O próximo aqui é o Nyarlathotep, que você pode utilizar 2 cartas com os símbolos de invocação quaisquer, no lugar de uma com o símbolo necessário para o ritual. Então, se eu tiver essa carta do Nyarlathotep em jogo, eu posso baixar, por exemplo, ó, tem aqui uma do Cthulhu, um Elder Sign, Universidade de Miskatonic e essa aqui. Note que para baixar o investigador, eu precisaria dessas duas, uma vermelha e uma preta aqui uma vermelhinha que é os símbolos pinacóticos e uma do Necronomicon. Eu não tenho, mas por essa carta estar em jogo, eu posso baixar esses 2 símbolos aqui para fazer aqui a invocação do investigador. Ela é bem poderosa, pois ela dá uma flexibilizada ali na relação dos símbolos, tá? Então ela é bem legal, pois você consegue fazer várias invocações utilizando aí qualquer tipo de símbolo que saia na mão. Ela mitiga o fator sorte da mesa, de puxar cartas. O próximo antigo é o Azathoth, o Sultão, que no final do jogo, assim como aquela carta do artefato do ídolo do Cthulhu, né, você ganha mais um para cada antigo baixado. Então cada antigo que eu baixei no jogo, ele vai me dar mais um pontinho se eu tiver também baixado o Azathoth. A Mãe Hidra, que eu ganho mais um após invocar um Shoggoth. E o último é o Pai Dagon, que eu ganho mais um após realizar um ritual de invocação de um Dipuan ou de um cultista. Então, ele também amplia os poderes do cultista e do Dipuan aqui, a número de pontos. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, na realidade, mostrando um pouquinho das regras para vocês, vocês vão embaralhar os 3 decks. Então a gente vai dar uma embaralhada, mais ou menos, aí. Vou logo por sleeve, mas ó, pessoal, só para mostrar, ó, a carta é muito boa, hein? Tem carta de jogo produzido aí na China, que vem pra gente, que não tem essa qualidade, hein? Qualidade da carta muito boa mesmo, parabéns pela produção do Hugo. Tá? Primar pela qualidade é uma coisa que a gente preza muito no hobby, pois a gente tem visto aí muitos jogos serem lançados por grandes empresas de brinquedos, né? E não dá gosto nem de jogar, pois a qualidade é muito aquém daquilo que a gente espera, que a gente está acostumado a jogar no hobby, né? Tokens com certa espessura,
cartas com uma gramatura adequada, excelente, né? Então, o próprio tabuleiro com uma gramatura sem entortar. Então, basicamente é isso. Então, no jogo, só passando as regras para vocês, a gente abre 7 cartas. Lógico que não vai estar tão assim, né? Embaralhado, ó, já saiu 3 Cthulhu de uma vez, 4 Cthulhu de uma vez. Mas só para mostrar como é que vai ficar. Então você tem 3, 6 e a última carta aqui, ela fica em cima do monte, a 7ª carta. O jogador começa com 5 cartas, cada jogador. E na sua vez, ele vai fazer o seguinte, ele vai comprar 2 cartas da pilha de compra. Então, por exemplo, eu quero aí esse símbolo aqui. Então, quando eu compro essa carta para minha mão, automaticamente eu abro mais uma. Tá? E quero... Deixa eu ver o que mais que eu quero aqui, além desses. E quero este símbolo aqui. Ó. Pronto. Aí eu vou lá e abro mais um. Então, fiz a compra. Agora eu faço uma ação. Então, a minha ação é, por exemplo, baixar aqui o Nyarlathotep. Ok? Eu não posso ficar nunca com mais de 7 cartas na mão. Numa outra rodada, depois do outro jogador jogar, quando voltar para mim, eu vou fazer a mesma ação. Eu vou comprar 2 cartas. Então, por exemplo, eu vou comprar uma carta aqui, ó, essa vermelha. Vou abrir aqui. Tá? E vou comprar, deixa eu ver, comprar esta verdinha aqui. Pronto. Comprei essa aqui. Agora eu vou fazer a minha ação. Qual que é a minha ação? Eu posso utilizar o poder da carta para fazer baixar. Então aqui, ó, você pode utilizar 2 cartas com símbolos quaisquer no lugar de uma dos símbolos necessários para o ritual. Então, por exemplo, eu vou pegar essas 2, que eu nem preciso, para poder invocar aqui o Cho'Gath. Pego essa e pego essa. Descarto as cartas. E aí eu ganho por esse Cho'Gath 4 pontinhos. Deixa eu pegar aqui o amarelinho, para vocês ficar bem no vídeo. 1, 2, 3, 4. Aí passa para outro jogador. Na próxima vez que eu jogar, mesma coisa. Eu vou pegar 2 cartas e vou montando a minha mão. E assim por diante, o jogo termina. Quando o primeiro jogador triga aqui 21, a gente faz mais uma rodada completa e aí soma os pontos. Soma os pontos daquela rodada, soma os pontos de cartas de final de jogo também. E é isso, pessoal. Em breve tem gameplay aqui dos Ritos Ancestrais. Parabéns, Hugo Bustilho. E mais um recado para vocês. Então, no dia 20 de agosto, teremos uma live especial lá no canal do QG Bustilho, onde é o aniversário aí do H.P. Lovecraft, e será sorteado 3 jogos. Um Ritos Ancestrais, também será sorteado o Jogando com Lovecraft, que é um jogo infantil que a gente vai fazer um unboxing ainda aqui no canal, e também mais um jogo da linha Arkham, tá? Então você que não é inscrito lá no QG Bustilho, também se inscreve, faz lá, dá o seu like, comenta, pois será feito um grande sorteio aí dos 3 jogos no dia do aniversário do Lovecraft. Essa data que é uma data importante lá para o canal. E nós aqui do Vem Pra Joga sempre apoiando o canal lá do QG Bustilho, que também dá uma força pra gente. E pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, diga se gostou do jogo, o que você espera desse próximo gameplay que a gente traz, e fica com a gente. Vem pra joga! Valeu!